Olá pessoal, vamos para a nossa aula de Geografia, dia 17 de maio, a segunda aula. Como nós aprendemos na primeira aula, falamos sobre o Paraná, a questão do mapa, como que nós conseguimos localizar os rios, qual é o mapa melhor para localizar esses rios. Hoje nós vamos aprender que existe outros pontos, além dos pontos cardeais, na Rosa dos Ventos, nós chamamos de pontos colaterais. Quando nós trabalhamos com a Rosa dos Ventos, quando vocês conheceram, nós tínhamos então 4 pontos principais. Nós tínhamos o norte, sul, leste, oeste. Agora, nós já podemos aprender um pouquinho mais. Nós podemos aprender, então, que está entre o norte e o leste, nós temos, então, nordeste. Entre o norte e o oeste, nós temos o noroeste. Entre o sul e o leste, nós temos sudeste. Entre o sul e o oeste, nós temos sudoeste. Veja que nós temos aqui, então, as siglas, para que a gente possa entender um pouquinho mais. E aí nós temos, então, se vocês tiverem dúvida, os nomes, então, de cada ponto cardeal e colateral. Vamos seguir, então? Então, o que nós precisamos entender? Vamos colocar em prática essa nossa leitura? Então, lá que nós temos os pontos cardeais e colaterais, nós temos a questão número 2. Além de utilizar os pontos cardeais norte, sul, leste e oeste, podemos detalhar ainda mais direções. Para isso, usamos os pontos colaterais. E daí, o que nós temos? Nós temos nas nossas regiões, na atividade, nós temos as regiões do Brasil, que nós chamamos de regiões administrativas. E aí nós podemos, então, entender um pouquinho mais sobre essas regiões se a gente olhar em relação aos pontos colaterais. Então, na atividade número 2, a questão letra A. Observe o mapa e a Rosa dos Ventos para indicar em que direção se encontra a região centro-oeste em relação ao sul. O que eu quero que vocês pensem? Que nós temos a região sul, ela é essa pintada em amarelo, e a centro-oeste é a roxa. Se eu for pensar em relação à saída do meu ponto de partida, ponto de referência é o sul. Para que lado que está, então, a região centro-oeste? Ela está para o norte, ela está para o nordeste, ela está para o noroeste. Aí o que vocês precisam então? Vocês precisam marcar aqui qual é a direção. Lembre-se, vocês têm a Rosa dos Ventos para que vocês possam se localizar. Se precisar, dá para fazer a Rosa dos Ventos aqui para que vocês possam olhar melhor. A letra B. Qual região está localizada ao sudoeste da região nordeste? A região nordeste é azul. Se eu for olhar na Rosa dos Ventos, sudoeste, olha lá, tá pedindo sudoeste. Sudoeste, ela tem que ser, olhar, vamos falar, entre o oeste e o sul, eu vou encontrar. Então, se eu estou com o nordeste, se eu fosse pensar em relação ao sul, eu teria, então, a região sudoeste. Então, o que vocês têm que fazer? É localizar a região que está a sudoeste. Então, a direção aqui é sul e o sudoeste está para que lado? Aí, vocês vão colocar o nome da região que vocês vão encontrar. A letra C. Quais regiões fazem limites com o sul, com a região sul? Então, quem faz limite? O que é limite? Então, o limite é qual é a região, nesse caso, o Brasil está dividido, então, em regiões, qual é as regiões que estão perto, próximas, ao lado da região sul. Então, é só olhar as cores e aí anotar, então, aqui os nomes. Vocês sabem que a Rosa dos Ventos, os pontos colaterais, os cardeais, eles ajudam a gente a se localizar. Vejam então o que aconteceu aqui com o alecrim e pimenta. O que a gente precisa dar uma olhadinha é
que eles estão no espaço e vamos ver o que eles contam. Então diz assim, os sonhos de alecrim e pimenta. Estou completamente perdido. Saturno não era para a direita? Urano não era em frente? Vira o mapa, ele está de cabeça para baixo. Não, olha, o que está acontecendo com os dois ali? Piorou. O que acontece com esses dois? Parece que eles estão o quê? Parece que eles estão perdidos, não é? Nossa, eles não estão achando Saturno, não estão achando nada. Então, para a gente poder, já que a gente olhou a historinha deles, o que dá para a gente responder aqui? O que aconteceu com alecrim e pimenta? Quando eu começo a ler a historinha e vejo que eles estão virando mapa, o que aconteceu com eles? Será que eles vão chegar em algum lugar? Então, escreve o que está acontecendo com eles. E na próxima atividade diz assim, se você estivesse no lugar deles, o que usaria para se localizar e não ficar perdido? Que instrumento que você iria usar para não se perder? Que instrumento os pais de vocês, quando estão dirigindo e querem ir para um lugar novo, usam para eles não se perderem? Para chegar mais fácil em algum lugar. Aí você escreve. Atividade número 3. Questão 3. Mas o que são regiões administrativas, então? Então a gente precisa entender um pouquinho o que é essas regiões que nós temos, as divisões, região sul, região sudeste, centro-oeste, nordeste, o que são essas regiões? Levando em consideração a grande diversidade de aspectos naturais, econômicos e culturais existentes em nosso país, podemos estudar o território brasileiro dividindo em grandes regiões. As regiões são porções de um território que apresentam semelhanças físicas, sociais, econômicas e culturais. O que eu quero dizer com isso? Que tudo que está... Vamos ali na região, então, olhar o mapa de volta. Tudo que se aproxima aqui na região sul, eles são... Por que essa região ela recebe um nome e não é assim, por exemplo, eu coloco o Paraná junto com a Bahia? Por que não existe isso? Porque tudo que se aproxima de uma região, sua vegetação, se lá chove muito, se é muito calor, se tem muito frio, pertence a estados que estão bem pertinho do outro. Então, o que a gente vai imaginar? Que tudo que está aqui ao norte, na região norte, eles se aproximam na vegetação, se aproximam nos rios, tipo de animais, a questão da fauna, como é que a população vive, a economia, a escolaridade. São Paulo pertence à região sudeste. São Paulo, Rio de Janeiro, eles têm aspectos que se aproximam na questão, então, de grande polo industrial, na questão da vegetação. Então, para criar as regiões, o que se aproximou deles é tudo que está, que eles são iguais. Então, eu estou pensando que economicamente eles são iguais, na cultura, no estudo, na possibilidade de poder fazer faculdade. Muitas vezes a gente pode pensar que vai além da vegetação, vai além dos rios. Então, a gente pensa que para poder entender melhor, nós temos então o IBGE, que eles fazem esse estudo, fazem pesquisa de como que está o Brasil e o que está se aproximando então de um estado para o outro. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, dividiu o Brasil em 5 regiões, 5 grandes regiões. Aqui você precisa completar essas 5 grandes regiões. Nós já temos o norte e já temos o sul. Nas informações, essa divisão regional facilita a sua administração. Veja no mapa as 5 grandes regiões brasileiras, segundo o IBGE. Nas informações apresentadas na imagem ao lado, podemos analisar as diferenças de área de população entre as 5 grandes regiões brasileiras. Observe e compare.
Nessa pesquisa, nesse gráfico que nós vemos do lado esquerdo, nós vemos a porcentagem da população, aonde nós temos mais pessoas e onde nós temos menos pessoas. Então, o que nós temos lá? Essa pesquisa de 2015, o Brasil como um todo, e aí nós temos região sudeste, 93%, região centro-oeste, região sul, norte, nordeste. E aí, o que eu consigo perceber? Pelo tamanho que nós temos do gráfico, das colunas, das barras, nós podemos imaginar aonde nós temos mais pessoas vivendo na área urbana e menos pessoas. Então, essa atividade aqui, esse gráfico, pode responder duas questões que estão aqui, entre a letra A e D. O mapa que está ao lado, ele mostra então a área de cada região. Vou pensar então que o que eu tenho em azul, essa área maior aqui em azul, é onde eu tenho um espaço maior. Então, o que a gente vai pensar? Não vai dar para a gente poder pensar nessas cores, né? As cores não vão ajudar vocês a entender. Então, a gente vai poder imaginar a questão onde tem a área maior. Esse azul aqui, ele é a região que tem maior espaço. Então, qual é a região mais extensa no Brasil? Qual é a região que é maior? Se a gente for olhar o mapa que nós temos aqui, qual é a região que tem maior espaço? E que tem menor espaço? Sem olhar as cores não vão ajudar vocês a entender aqui, né? O que nós vamos ter que pensar é em relação ao sul. O sul é a região menor que nós temos. Então, ela é de menor extensão. Então, o sul é o 6,76%. A região que é maior de espaço é a região norte. Então, qual é a região mais extensa? Aqui nós vamos colocar a região norte. Letra C. Qual a região mais populosa, isto é, que possui maior número de habitantes? Para responder a letra C, eu vou então neste gráfico que está do lado esquerdo. E a menos populosa? Quais estados fazem parte da região em que você mora? Se nós moramos na região sul, quais são os estados que pertencem à região sul? Tá certo? Então, aqui estão nossas atividades. Eu vou colocar, se precisar de uma explicação melhor, vocês mandem um recado para mim, mandem uma mensagem para eu poder ajudar vocês. Principalmente nesse mapa, nesse gráfico que está do lado direito. Tá certo? Bom estudo a vocês. Qualquer dúvida é só me procurar. Até mais. Beijo.